O Cristiano Pereira de Farias pergunta: eu gostaria de saber se vale a pena comprar qualquer edição da história da literatura ocidental, do Carpo. Ora, só existe, na verdade, duas edições. Existe a primeira, que foi lançada pelas edições O Cruzeiro, e depois existe uma outra versão que foi revista e atualizada pelo próprio Carpo, pela editora Alhambra, que é uma editora que também não existe mais. É claro que a segunda é mais completa, tá certo? do que a primeira. Quer dizer, o Carpo acrescentou, não fez mudança substancial, mas acrescentou coisas, né? Por exemplo, autores que ele não tinha colocado na primeira, não couberam na primeira, o que o Carpo não tinha lido na ocasião, ele acrescentou depois, né? Mas o fato é o seguinte: esse livro é tão raro, mas tão raro, que qualquer das duas edições que você achar, você pegue logo, tá certo? Mas, por exemplo, é difícil de achar. Por exemplo, eu tenho a primeira edição inteira, que eu comprei quando era bem jovem, né? Esse foi um dos primeiros livros que eu li na minha vida. E levou um tempão, acho que uns 2 anos, para eu conseguir completar a série. Achava um volume aqui, outro ali. Já estava em sebo naquela época, né? É 1900 antigamente, né? Porque eu já sou um cidadão de idade provecta, não é isso? Então, naquele tempo que eu era jovem, não, peraí, minha mulher está pegando o livro. Não precisa pegar não, está tudo bem, né? Já o livro do Carpo já era uma raridade. Depois saiu a edição da Alhambra, que foi muito mal distribuída, eu creio que foi uma edição pequena, e que logo foi parar nos sebos também, e que eu nunca consegui completar a edição da Alhambra. Eu acho que me falta o volume 6 ou 5, né? Um deles me falta. Então, qualquer um dos que você achar, você pegue enquanto é tempo, tá certo? Não vai fazer muita diferença, não. Agora, se puder ter as duas, né? Eu guardo as duas aqui, embora tenha a da Alhambra quase completa, eu conservo a primeira, não só por causa da parte faltando, mas porque é um documento histórico, né? Esse livro eu devia botar aqui esse e o do Mário Ferreira, né? Botar numa redoma aqui, com uma placa comemorativa, tá? Porque esses livros, os livros do Otto Maria Carpo, o livro do Miguel Reale, o livro do Gilberto Freire, o livro do Mário Ferreira, sobretudo do Mário Ferreira, esse livro justifica a existência do Brasil. Quando ninguém mais lembrar onde fica o Brasil, aí que vão descobrir o Mário Ferreira, tá certo? E o Otto Maria Carpo também, o que escreveu Mauro Gama, que essa é a melhor história da literatura já escrita em qualquer língua no mundo, isto é a pura verdade. Quer dizer, o Carpo, como historiador de literatura, era um gênio assombroso. Ainda tem gente que torce o nariz, né? Porque no Brasil é assim, que todo mundo pega o sujeito que tem grandeza, tá certo? Eles gostam sempre de diminuir. Você pega a mediocridade, né? No medíocre você se sente bem. Se o cara está abaixo de medíocre, que nem o Dr. Emir Sader, aí o pessoal respeita, tá certo? Se é uma besta quadrada, que nem o Frei Beto, aí tu merece até estátua em praça pública. Agora, quando aparece alguém que tem verdadeira grandeza, o que eles querem fazer? Querem matar. Você está entendendo? Por exemplo, um cara como o Heitor Villa-Lobos só sobreviveu porque ele foi trabalhar no exterior. Gilberto Freire, mesmíssima coisa, tá entendendo? O Miguel Reale é muito mais lido na Itália e em Portugal do que no Brasil, tá certo? No Brasil tem gente que fala Miguel Reale, o sujeito já torce o nariz, né? E o Mário Ferreira, então, ninguém nem torce o nariz porque nunca ouviu falar. E tem mais, eu não conheço em toda a universidade brasileira, entre os professores da universidade, professor de filosofia no Brasil, o único que tenha sequer a capacidade de ler o que o Mário falou e de saber do que ele está falando. Porque a referência do Mário, vamos dizer, é toda a filosofia da antiguidade até hoje, sobretudo passando pela escolástica e pelos autores mais raros da escolástica, que são os escolásticos portugueses e espanhóis. Ele leu tudo isso, tudo que tinha na filosofia. Como é que eu sei que ele leu? Porque ele tinha edições xerocadas disso aí, até que não havia nem como ter acesso ao texto, não havia nem edição. Então o que ele fez? Ele foi em arquivos portugueses e xerocou, copiou, fotocopiou os textos e estava tudo lá anotadinho na casa dele. E você, sem uma referência sólida de filosofia escolástica, você não entende o Mário. O Mário é uma coisa para... Não é para você começar seus estudos por ele, é para terminar. Tá, né? Eu estou cada vez mais, quer dizer, o meu contato com o Mário vem data de quando? De 1900, uns 80, 84, por aí, né?
Eu me lembro até quando uma aluna minha, que jamais leu o Mário, né, apareceu lá com um monte de livros. Olha, a filha desse senhor aqui me deu os livros dele. Né? Eram umas edições horrorosas. Eu peguei aquilo na mão. No começo não acreditei que os livros bons pudessem ser tão mal editados. Mas depois, quando eu comecei a ler, eu falei, pô, esse camarada ele é completamente louco, ele é o maior filósofo do universo. E era mesmo, cada vez eu me convenço mais que o louco era eu. Esse é um grande filósofo. Agora, as pessoas não sabem o que é um grande filósofo, porque elas não sabem nem o que é um filósofo. Uma longa convivência com o Mário me convence cada vez mais do seguinte: não houve, ao longo de toda a história humana, um único filósofo que pudesse conversar de igual para igual com Platão e Aristóteles. Nenhum, mas o Mário pode. Isso aconteceu no nosso país. Não é inacreditável? Agora, enquanto nós temos aí um homem da grandeza, do porte, da luminosidade do Mário Ferreira, nós achamos que cultura brasileira é o Gilberto Gil, é o Carnaval, com aquele governador Jacques Wagner fazendo aquela surubinha em público lá com a mulher do ministro, a mulher do outro. É o Gilberto Gil, é o Carnaval, e é o doutor Emir Sader, e é o Frei Beto e Leonardo Boff. Ora, este país merece ir pro brejo mesmo, porque quem não sabe distinguir o grande do pequeno, o verdadeiro do falso, o certo do errado, tá certo? Não tem sequer o senso das proporções. Até para saber que perante um homem como Mário Ferreira, a gente tira o chapéu e só fala dele com muito respeito, tá certo? As pessoas que não sabem isso, elas acabam respeitando exatamente o que não merece respeito. Por que você acha que acontece esse negócio dessa dona Cida Diogo? Porque as pessoas não têm a medida do que é respeitável e do que é desprezível. Eles trocam. Eles pegam a coisa mais desprezível, que é a frescura de uma mulher se fazendo ofender porque foi chamada de feia. E eles respeitam isso profundamente. Dizem, eu respeito profundamente o sentimento do deputado Cida Diogo. Eles não sabem o que respeitar. Essas são pessoas pervertidas, mentalmente pervertidas, vê tudo ao contrário. Então é claro que não pode haver lugar na cultura brasileira para um homem como o Mário. O Mário é maior do que o Brasil. Tá certo? Então é a mesma coisa que você... E olha, Sócrates não era maior do que a cidade de Atenas que o condenou, então Mário Ferreira é maior do que o país que o ignorou.